Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vós. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens no livro de Filipenses e desta feita nós vamos estudar o capítulo 4. E todos nós já temos bastantes informações sobre o contexto desse livro. E o capítulo 4 é uma sequência do pensamento que já vem sendo falado no capítulo 3, que já foi exposto aqui na igreja. E o nosso tema hoje é a alegria e a firmeza da fé em Cristo. E o nosso versículo base é apenas o versículo 1 do capítulo 4. Levando em consideração que na parte A desse versículo, do versículo 1 do capítulo 4, Paulo ele expressa um grande afeto pelos irmãos da igreja de Filipos. Mas todos nós já sabemos que aquela igreja de Filipos, apesar de ser uma igreja boa, uma igreja que não tinha problemas graves, não careceu de uma exortação mais severa do apóstolo Paulo, mas era uma igreja que também sofria as suas questões de instabilidade. E o apóstolo Paulo também vai fazer algumas exortações, algumas advertências para a igreja, porque apesar de ser uma igreja que dava muita alegria a Paulo, mas também era uma igreja que enfrentava algumas ameaças, algumas dificuldades. Mas vamos ler o versículo e depois nós vamos orar pedindo orientação ao Senhor. O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós carecemos da orientação do Teu Espírito Santo para que Ele traga luz à Tua palavra, nos dê entendimento espiritual, nos dê discernimento e compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Portanto, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração para compreendermos a palavra do Senhor, para acolher no nosso coração, para colocar em prática a nossa vida, a fim de vivermos de acordo com a sua vontade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo, ele tinha conduzido aqueles irmãos a Cristo, aquela igreja, foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e aqueles irmãos eram o motivo da sua alegria e da sua coroa. É claro que todo pregador, ele tem um certo orgulho de poder apontar alguém que o levara a Cristo e dizer: este é meu filho espiritual. É uma grande alegria para cada pregador poder dizer isso. E Paulo, ele era um atleta de Cristo. E quando ele usa essa palavra coroa, ele está se referindo àquela coroa que os atletas tanto almejavam, né? O grande sonho de um atleta naquela época, principalmente aqueles atletas que corriam no estádio, era ter a coroa. Não porque era uma coroa valiosa, mas era o significado da honra daquela coroa. E o apóstolo Paulo usa essa linguagem aqui, a linguagem do esporte, para dizer que ele corria com muita dedicação, ele se esmerava no seu ministério para agradar ao Senhor. E aqueles irmãos que agora faziam parte de uma comunidade cristã, de uma igreja,
era a coroa deles. Foi por eles que ele se esforçava, foi por ele que ele se dedicava e era capaz de dar a sua própria vida para poder levar essas pessoas aos pés de Jesus Cristo. Então, não há maior alegria na vida de um servo do Senhor do que conduzir uma alma na presença de Cristo aos pés do Senhor. Claro que pela pregação do Evangelho e pelo convencimento do Espírito Santo que trabalha em cada um daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então Paulo considerava os filipenses como uma coroa do seu labor e do seu trabalho missionário. Na parte B do nosso texto, Paulo vai demonstrar uma de suas maiores preocupações em todas as suas epístolas, a estabilidade espiritual da igreja, ou seja, a firmeza na fé. Paulo, tem uma grande preocupação no sentido de não ser decepcionado com o fruto do seu trabalho. Ou seja, Paulo se preocupa que aqueles irmãos que foram ganhados para Cristo através do seu ministério, que eles fraquejem, que eles voltem atrás e abandonem a fé. Paulo sabe da dificuldade que é seguir firme no Evangelho, por conta que ele passou muitas dificuldades. E ele sabe que se a gente não estiver firmado no Evangelho, ele sabe que a igreja, aqueles irmãos que ele conduziu a Cristo, se não estiver firmes no Evangelho, eles vão desistir. Paulo foi apedrejado, foi espancado, foi preso, e nesse contexto que ele escrevia essa carta, ele estava preso em Roma, e ele sabe que é preciso ter muita firmeza no Evangelho para continuar na carreira cristã, continuar firme no seu propósito de servir ao Senhor. E aqui, mais uma vez, ele exorta os filipenses a permanecerem firmes no Senhor. Ele já havia dito isso nos capítulos anteriores, mas aqui mais uma vez ele vai chamar a atenção e reafirmar a necessidade que os filipenses e que todo cristão, assim como nós também, temos que permanecer firmes no Senhor. Então, ele usa aqui a expressão, a firmeza no Senhor. Não era uma firmeza em qualquer uma outra coisa, era uma firmeza no Senhor. Os primeiros 4 versículos desse capítulo, ele mostra isso, ele registra 3 vezes a expressão no Senhor, versículo 1, o versículo 3 e o versículo 4. Ele vai registrar isso, e isso serve como mandamentos que Paulo dá à igreja, né? Ele registra 3 vezes a expressão no Senhor como um mandamento de Paulo à igreja. Então, veja bem que logo no primeiro versículo, ele diz assim, é preciso que se mantenham firmes no Senhor. Esse é o mandamento de Paulo para a igreja de Filipos. Olha, vocês estão firmes na fé, vocês estão progredindo no Evangelho, vocês têm amor uns pelos outros, vocês se importam muito com o ministério, ajudam aqueles que precisam de ajuda financeira, de ajuda psicológica, de ajuda da presença, de estar ali juntos na caminhada, mas vocês precisam permanecer firmes na fé. Isso significa que havia algumas ameaças ali e que esses irmãos deviam estar cientes disso, de que eles precisavam permanecer firmes na fé. E não há como permanecer firme na fé a parte do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, permanecei no Senhor, permanecei firmes na fé no Senhor, porque somente em Cristo é que nós podemos resistir às tentações e superar todas as fraquezas e suportar o ímpeto da batalha contra os nossos inimigos. A parte do Senhor nós não conseguimos fazer isso. Somente no Senhor, somente aqueles que estão firmados em Cristo, que têm a sua fé inabalável no Senhor, pode suportar as adversidades dessa vida e a batalha contra
os nossos inimigos. Só Cristo pode nos dar a resistência contra todas as intempéries da vida. Veja bem que nós estamos passando por um problema muito sério agora na humanidade. Estamos enfrentando essa pandemia, e a nossa segurança, a nossa tranquilidade, o sossego da nossa alma só pode ser adquirido se estivermos firmes no Senhor contra todos esses intempéries que estamos atravessando. Então, a nossa segurança, ela não está em qualquer artifício ou destreza humana, mas unicamente no Senhor. Por isso que o apóstolo está dizendo: permaneceis firmes no Senhor. Então é por isso, irmãos, que nós devemos caminhar sempre com Ele, sempre com Cristo, pois só podemos persistir com firmeza se estivermos em Cristo. Então, o primeiro mandamento é que Paulo diz que eles tinham que permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. E o segundo mandamento, ele diz que é preciso manter firme na comunhão no Senhor. Paulo pede aqui a Evódia e Síntique que alinhe os seus pensamentos no Senhor, que pensem concordemente no Senhor. Não pode haver unidade no corpo de Cristo fora de Cristo. Então, não podemos amar a Cristo sem amar os nossos irmãos, sem amar os outros, principalmente os nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz que o apóstolo João, ele diz que a marca do cristão é justamente o amor que a gente tem uns pelos outros. Vós sereis conhecidos como os meus discípulos se amardes uns aos outros. João 13:35. A lealdade mútua da igreja depende inteiramente e integralmente da lealdade que nós temos ao Senhor. Sem Ele, a comunidade, ela se desintegra. Então, o apóstolo tem uma preocupação, porque está havendo um começo de rivalidade na igreja. Duas irmãs, elas estavam se digladiando uma com a outra, e Paulo então orienta aquelas duas irmãs que elas pensem concordemente, ou seja, que elas deixem as desavenças, que elas deixem as disputas, as confusões, porque isso prejudica muito o andamento da comunidade, o sucesso da comunidade. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não há como a gente servir a Jesus, não há como estar em Cristo se nós não estivermos em comunhão com os nossos irmãos. É inadmissível uma pessoa que diz que está em comunhão com Cristo e está sem comunhão com os irmãos. E aquele era um problema grave que o apóstolo fala diretamente às irmãs e convoca os outros membros da igreja para poder ajudar nessa comunhão. Nós não temos notícia de que esse problema foi resolvido entre essas duas irmãs. Só que elas ficaram registradas na história da Bíblia como alguém que leva desestabilidade à comunhão dos santos. Todas as vezes que se fala em rivalidades, disputas dentro da igreja, nós vamos lembrar sempre dessas duas irmãs, Síntique, Evódia e Síntique. Então nós precisamos ter o cuidado de vivermos em comunhão, amando uns aos outros. Por isso que nós devemos caminhar sempre com Ele, pois é necessário haver uma comunhão mútua na igreja para também demonstrar nossa comunhão com o Senhor. Não pode haver amor mútuo sem que haja primeiramente amor a Jesus, porque sem o senhorio de Cristo, a irmandade se torna impossível. Mas nós temos aqui um terceiro mandamento de Paulo àqueles irmãos, que ele diz que é preciso manter a alegria no Senhor. Então, Paulo ordena que os filipenses se alegrem no Senhor. E ele faz isso com muita veemência. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos no Senhor. Então ele está dando aqui um mandamento duplo, né? Ele está falando com muita veemência que o cristão não pode ser um sujeito triste, não pode ser um sujeito desanimado. Ele diz que os cristãos têm que se alegrar no Senhor, aqui no versículo 4. Nós, os cristãos, precisamos compreender que a nossa alegria não pode estar vinculada às coisas materiais ou às circunstâncias dessa vida. Nós não podemos vincular a nossa alegria ao nosso sucesso financeiro, ou à nossa aparência física, ou à presença de qualquer uma outra pessoa. A nossa alegria não pode estar vinculada às circunstâncias. Nós precisamos compreender que a nossa alegria não pode estar vinculada às coisas materiais ou às circunstâncias externas dessa vida. É claro que nós conhecemos pessoas extremamente abastadas e gozam dos prazeres dessa vida, têm os seus bens materiais, mas se sentem como miseráveis. Todos nós temos conhecimento disso. Gente que tem tudo na vida, muito dinheiro, pode viajar para todo lado, pode aproveitar os prazeres dessa vida, mas na verdade eles se sentem miseráveis, não são felizes, não têm alegria nessa vida. E o contraste é que existem pessoas que são extremamente pobres, carentes de todas as coisas e demonstram uma alegria muito grande, uma alegria que ninguém pode tirar, transbordam de alegria. Muitos que nunca enfrentaram um revés na vida, sempre foram super protegidos, vivem se lastimando e são descontentes. Enquanto outros que sofrem todos os embates possíveis dessa vida, vivem com serenidade e com alegria indestrutível. Portanto, meus irmãos, a vida da igreja envolve uma grande estabilidade, porque o mundo é tentador, a carne é fraca e vulnerável, e o diabo ruge como leão. Mas um dos segredos fundamentais da vida é descobrir que a felicidade não depende das coisas ou dos lugares, mas sim unicamente da pessoa de Cristo. Se estamos em Cristo, nenhuma outra coisa pode ter maior importância. Se não estamos em Cristo, não há nada que possa suprir a sua ausência. Na pessoa de Jesus Cristo encontramos o nosso melhor amigo e aquele quem mais nos ama. E se estamos nele, nada pode roubar a nossa alegria. Então vamos pensar nisso e viver em Cristo, porque Ele é a nossa única fonte de esperança e de paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esta palavra maravilhosa. Que ela continue edificando os nossos corações e nos dando essa segurança que o apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto tivesse. A fé inabalável no Senhor. E que possamos também ter a alegria, que essa alegria não pode estar vinculada às coisas materiais e nem às coisas externas desta vida, mas aquela alegria que nos transporta para a eternidade, para o reino do Teu amor, para as garantias que o Senhor nos deu, a esperança da vida eterna. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a todos.